Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá. Então aí na tela você tem algumas recomendações para esse período de aula remoto, tá? Você pode pausar o vídeo e você para poder ler com calma, e também você encontra isso lá no Classroom, tá? Você pode olhar depois. Então na aula de hoje, né, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre aquela técnica de integração que é conhecida como frações parciais, tá? Que a gente, por meio dela, resolve integrações, né? Onde a gente tem função racional no nosso integrando, tá? Então a gente já viu, essa é a nossa terceira aula, né? Na primeira aula a gente viu alguns pontos, né, que seriam necessários: divisão de polinômio, fatoração. A gente fez uma revisão disso, mostrou a estratégia geral, né, desse assunto. Na aula anterior, né, na segunda aula, a gente viu como que a gente resolveria o caso 1, né? Qual é o procedimento para resolver o caso 1. E nessa aula a gente vai ver como o que a gente tem, né, a fazer nos casos 2 e 3, né? São um total de 4 casos. A gente já viu o caso 1, e aqui a gente vai ver o caso 2 e 3, tá? Então, bem, aqui novamente é só o esquema que a gente tem, né? Então a gente está a fim de resolver funções que sejam racionais. Então esse plano aqui ele é geral, tá? A gente vai tentar resolver funções racionais. A gente primeiro verifica se ela é própria ou imprópria. Se ela for imprópria, a gente vai ter que fazer uma divisão de polinômios aqui, né? E aí a gente vai obter um polinômio mais uma função que é imprópria. A partir do momento que a gente tem uma função imprópria, a gente vai ter que fatorar o denominador, certo? Depois a gente vai classificar em qual dos casos que a gente vai estar, né? Em qual caso a gente vai estar se deparando. E depois, em cada um desses casos, a gente tem uma forma de escrever como frações parciais, tá? Então, a gente já viu o primeiro caso e agora a gente vai ver os casos 2 e 3. Primeiro 2, depois 3, tá? Qual é o segundo caso, né? O segundo caso é quando a gente tem ainda fatores lineares, tá? A gente está com fatores lineares, mas aí o que pode acontecer, né, de diferente, é que eu posso ter alguns termos repetidos, tá? Eu posso ter termos repetidos, ok? E aí no caso 3, né, é o caso onde a gente já tem fatores quadráticos irredutíveis, tá? Mas esses termos, tá? Esses termos quadráticos não se repetindo, tá? Nenhum deles repetidos, tá? Nenhum se repete, ok? Então, bem, vamos lá. Primeiro ao caso 2, depois ao caso 3. Então, aqui só alguns exemplos, né? Então, aqui, esse quociente, a gente observa que ele só tem fatores lineares, porém eu tenho aqui, ó, dois fatores se repetindo, tá? Então, aqui eu tô no caso 2, ok? Aqui também eu só tenho termos, fatores lineares, mas também se repete. Então aqui também eu estou no caso 2, ok? E aqui, né, esse termo aqui, ele é linear. E aí eu vou olhar o seguinte: esse daqui, ele é um quadrado perfeito. Se você olhar, ó, x menos, né, 2 ao quadrado, ok? Então isso daqui, na verdade, eu posso escrever como x mais 1, x menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui fator linear, mas esse daqui está se repetindo. Então, também é caso 2. Ok? Então, fique atento quando aparecer uma expressão dessa forma, ax, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, para ver se realmente ali é quadrático ou, na verdade, você ainda pode fatorar ou se é um quadrado perfeito, ok? Então, aí você tem tipo sempre caso 2. Um exemplo aqui de um caso 3, né? Seria, por exemplo, ó, x mais 1, x menos x ao quadrado menos 1, tá? Então aqui, ó, você observa que, na verdade, mais, certo? Se fosse menos, seria um quadrado perfeito. Então, esse daqui, ó, é um fator irredutível, tá? É um fator irredutível e ele não se repete. Então aqui é um caso 3, ok? Por exemplo. Então, bem, vamos lá. Então, quando a gente tem aqui, ó,
No caso 1, né, só relembrando, a gente tinha fatores, né, fatores, ó, fator linear, fator linear, fator linear, só que todos eles diferentes um do outro. E aí a gente escrevia dessa forma, né? Pegava aqui um fator, o outro fator e o outro fator, tudo em somas. E aqui as constantes a gente ia determinar, né? Que a gente já viu como que a gente determinava. Tinha até dois modos, né? Um modo desenvolvendo e encontrando um sistema para resolver, e no outro modo a gente escolhia valores para x, certo? Ok. Já aqui no caso 2, o que a gente tem, né, é justamente que alguns desses termos lineares vão se repetir, tá? Alguns desses termos vão se repetir. Então, tem uma diferença na hora de você escrever, tá? Você não vai mais escrever dessa forma, tá? Colocando apenas o termo e uma constante em cima. Não é mais desse modo. O que tem que acontecer? Você tem que colocar o termo que se repete, ok? O termo que se repete. Então, digamos que ele se repete aqui, ó, R vezes, tá? Ele está se repetindo R vezes. Então, na hora que você fatorou, apareceu um termo lá, por exemplo, x1, A1x, B1. E esse termo se repete R vezes, tá? Ou seja, aparece um termo desse daqui, né? Onde você tem ele aparecendo R vezes, ok? Então, na hora de você escrever, você não vai colocar só A1, né? Você não vai colocar só, digamos, A1x mais B1. Aqui e uma constante que você tem que determinar. Não é desse modo, tá? E também não é desse modo somente, tá? Não é só colocar ele. Você tem que colocar todos, tá? Você tem que colocar todos os termos. Começando, você vai colocar ele com 1, com 2, até o R, certo? Até o R. Então, aqui um exemplo, para ficar mais claro. Você pegou e você tem esse Q aqui, né? Esse Q de x, nesse exemplo aqui, é x ao quadrado, x menos 1 ao cubo. Então, ó, se você tem aqui, ó, x, né? X, ele é um fator linear, né? E ele está ao quadrado, então esse fator x ele está se repetindo duas vezes, tá? Muito bem. E aqui, ó, x menos 1 ele está se repetindo 3 vezes. Então, na hora de você escrever, ó, o x você tem que botar x e x ao quadrado, que é a ordem que ele aparece, tá? O x menos 1 você tem que botar x menos 1 ao quadrado e x menos 1 ao cubo, tá? Que é até O. Então, o x você tem que ir colocando todos, até a ordem que ele aparece, que é 2. E aqui você tem que colocar até a ordem que ele aparece, que é 3, tá? Então, vai ficar x, aí tem uma constante, que é A. X ao quadrado, tem a constante, que é B. X menos 1, tem uma constante C. X menos 1 ao quadrado, aí tem a outra constante D. X menos 1 ao cubo, aí tem outra constante aí, que é a E, tá? Então, é isso que você tem que fazer. Então, outro exemplo aqui, certo? Outro exemplo. Esse fator aqui, ó, esse fator aqui, ele é linear e ele não se repete, tá? Então, é do modo que a gente já conhecia. Só coloca o termo e a constante aqui em cima. Tudo bem. Agora, esse outro, ó, x mais 1, ele é um fator linear e ele se repete, tá? Ele tem aí, tem ordem 2, tá? Então, você tem que colocar x mais 1 e depois você vai ter que colocar o x mais 1 ao quadrado, tá? Então, observe, ó, que aparece o termo de ordem 1 e até o termo de ordem 2 de x mais 1. Aí você tem uma constante p e outra constante c aqui. Aí pronto, tá? A única diferença que você tem é essa, na forma de escrever, tá? Então, a única diferença que você tem é essa, na forma de você escrever a fração parcial. Depois disso, aí é você descobrir, tá? É você descobrir quem são as constantes e integrar, ok? Então, você vai descobrir as constantes e integrar. Então, por um instante, vamos supor, né, que você tivesse já determinadas as constantes, ok? E vamos ver só como que fica a questão da integração, né?
Então, você vai ter que integrar algumas vezes, né, os termos dessa forma. AR aqui, né, A1 x mais B1 R dx, tá? Então, como que você integra isso daqui? Esse AR é uma constante que você vai encontrar. Então, você pode tirar aqui da integral, tá? Então, não precisa se preocupar com ele. Aqui você tem A1x mais B1, tudo elevado a R. Então, isso daqui não é um ln, né? Isso, na verdade, só é o ln quando esse R é 1, tá? Então, quando ele é 1, a gente já sabe que vai dar aquele ln lá. Então, vamos considerar o caso onde ele não é 1. No caso 2, 3, alguma coisa assim. Então, o que é que você faz? A ideia é a mesma, você faz a mesma substituição, tá? Você faz a substituição, por exemplo, U igual a 1x mais B1. Então, du vai ser igual a A1 dx. Então, dx é igual a 1 sobre A1 du. Então, essa integral aqui, na verdade, vai ficar AR, certo? Integral de 1. Aqui você vai ter só U elevado a R, tá? E o dx é du dividido por A1. Então, A1 você pode até botar aqui fora, tá? E ali, ó, a primitiva agora, AR sobre A1. A primitiva, né? Você ainda pode escrever isso daqui, se você quiser, como U elevado a menos R, tá? Então, é U menos R mais 1, menos R mais 1. Então, nesse caso, só o R que tem que ser diferente de 1, né? Pra gente não ter aqui uma divisão por zero, tá? Mas aí, no caso, quando é zero, a gente já sabe que é o ln. Então, você sabe resolver, né? Então, AR, o U, quem é, né? O é justamente o que você tinha ali, que é elevada 1 menos R, vou escrever assim, 1 menos R, tá? Então, isso é para mostrar só que você consegue resolver ainda, tá? Você ainda consegue resolver. Só utilizar uma substituição, tá? Que é essa daqui. Ok? Substituição simples, tá? Do primeiro tipo de substituição que a gente viu no curso, ok? Então, bem, isso só para mostrar que o que a gente tem de novo ainda não causa problema na hora de integrar, né? Porque a gente sempre tem que ter visão lá na frente de saber o que a gente está. A gente está atrás de integrar, né? Então, apareceu uns termos diferentes e esses termos diferentes a gente ainda sabe, ok? E os termos que, do caso anterior, né? Que é só o fator e a constante em cima, esse a gente já sabe também que é o ln, tá? Então, por exemplo, aqui o que a gente tem, né? Aqui a gente tem, aqui é grau 3, certo? E aqui é grau 1. Então, tranquilo, isso daqui, o grau do de cima é menor, né? Então, aqui a gente tem uma função racional própria. Então, não precisa fazer divisão nem nada, tá? Então, qual é o passo agora? A gente vai ter que fatorar o denominador. Só que, ó, o denominador já está fatorado, tá? O denominador também já está fatorado. E aí, você tem o quê? Você tem esse termo que é, né? Vou até colocar aqui. Você tem o termo x mais 1, que é um termo linear, e o termo x mais 2, também é linear, só que esse está ao quadrado, tá? Então, isso lhe diz que você está no caso, né? No caso 2, ok? Porque esse termo linear está tendo repetição. Então, como que você vai escrever aqui agora? A mudança está na hora de você escrever, tá? A mudança está na hora de como você consegue escrever isso daqui. Então, isso daqui, ó, o termo de x mais 1, tranquilo, né? A mesma coisa, ele não se repete, então a gente só vai colocar desse modo, certo? Agora, o termo x mais 2, como ele se repete, né? A gente tem que colocar até chegar na ordem que ele tem, que é ao quadrado. Então, a gente para por aí. B e C, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Quem é A, quem é B e quem é C, tá? Depois que a gente descobrir, aí a gente vai só integrar, tá? Depois que a gente descobrir quem é A, quem é B, quem é C, a gente vai integrar. Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai
atrás de descobrir essas constantes. Então, a gente vai multiplicar tudo isso daí, né, por x mais 1, x mais 2 ao quadrado, ok? Então, o que a gente vai obter, né? O que a gente vai obter? Quando eu multiplicar, o lado esquerdo vai cancelar tudo, certo? Então, no lado esquerdo vai ficar x. Agora, quando eu for multiplicar esse termo aqui, o que é que vai acontecer? Vai ficar o a, né? O x1, o x mais 1 vai cancelar com x mais 1. Então, aqui eu vou ter x mais 2, certo? Ao quadrado. Quando eu for multiplicar esse termo, o que é que vai acontecer? Eu tenho o b já. Quando eu multiplicar, vai cancelar um desse com um desse. Então, vai ficar só o x mais 1 e o x mais 2, ok? Depois, o que é que eu vou ter, né? Quando eu for multiplicar esse termo aqui, vai ficar c, tá? C. E quando eu multiplicar, ó, esse daqui vai cancelar com esse. Então, eu vou ficar apenas com o x mais 1, ok? Com x mais 1. Ótimo. E aqui, você tem o seguinte, você pode atribuir, certo? Você pode atribuir valores para x, que vai lhe dar raiz, ou você pode escolher a opção de desenvolver e encontrar o polinômio e comparar os coeficientes e resolver o sistema, tá? Só que é o seguinte, aqui raízes você só tem 2, incógnitas você tem 3. Então, as suas escolhas, 2 já são muito boas, que você sabe que tem que fazer. E a outra você vai ter que inventar, tá? Então, por exemplo, digamos que eu vá fazer escolhas, tá? Então, 2 raízes eu já conheço, né? Porque para zerar isso daqui, x tem que ser menos 1, e para zerar isso daqui, x tem que ser menos 2. Então, x igual a menos 1. O que isso daria? Ficaria menos 1. Aqui eu teria a, menos 1 mais 2 dá 1, ao quadrado dá 1. Então, ok. Mais b, né? Só que o x igual a menos 1 zera esse cara aqui. Então, isso tudo é zero, tá? E, de novo, x igual a menos 1 zero aqui. Então, só tenho isso. E, de fato, né, ó, na verdade, já encontrei o valor de a. A é igual a menos 1. Então, foi bom, né? Aqui, o x igual a menos 2, o que é que vai acontecer, né? Eu vou ter menos 2. O x igual a menos 2, ó, ele vai anular esse termo e ele vai anular esse termo, tá? Porque ele zera x menos 2. Então, eu só vou ter ali, ó, c, aí vai ficar menos 2 mais 1. Então, na verdade, eu vou obter, ó, que vai ficar c vai ser igual a 2, certo? C vai ser igual a 2. Então, eu já encontrei c igual a 1, o a igual a menos 1 e o c igual a 2, tá? E aí, eu não tenho mais raízes, né? Para poder colocar, tá? Então, eu vou escolher um outro número, certo? Para tentar saber o valor de b. Só que aí é o seguinte, eu vou escolher um número que seja ruim? Não, né? Eu vou escolher 10, 7? Não, eu vou escolher um número que seja fácil de fazer as contas. Eu vou escolher aqui um número, por exemplo, um número bom de fazer conta. X igual a 1, x igual a 0. Eu vou escolher x igual a 0, tá? Então, eu vou ter 0 igual, tá? Aí, o a, né? Vai ficar a. Aqui vai ficar 0 mais 2, 2 ao quadrado, 4, certo? Vai ficar b, 0 mais 1, 1, 0 mais 2, 2, então aqui eu vou ter 2, certo? O c, e ali vai ficar 0 mais 1, que dá 1, vai ficar só o c. Então, eu tenho o que aqui, na verdade, né? O que é que eu vou ter? Eu vou ter 0 igual a 4a, mas a eu já sei que é menos 1, então é menos 4, tá? Aí eu vou ter mais 2b, o b eu não sei ainda, mais c, c eu sei que é 2. Então, daí, ó, eu vou ter, certo? Então, vai ficar 2b igual a 4 menos 2, que dá 2, então, b é igual a 1, certo? b vai ser igual a 1, e assim eu encontro, ok? Então, isso daqui, né, que é o que eu queria,
é o que eu queria, né? Vai me dar, deixa eu só diminuir isso daqui. Então, essa conta aqui, né, é o que eu queria descobrir. Então, agora eu já sei o A, o B e o C, certo? Então, o A eu vi que é menos 1, o B eu vi que é 1 e o C, 2. Então, e eu integro, né? Vai ficar integral, ó. Ok? Essa primeira aqui, ó, o menos, eu posso colocar para fora. E aí a gente já sabe que dá o ln do módulo de x mais 1, tá? Essa daqui fica o ln de x mais 2, tá? Mas aqui eu tenho esse 2. Essa integral aqui, né? Vamos fazer a conta aqui separadamente. Eu tenho a integral de 1 sobre x mais 2 ao quadrado dx. Vou fazer a substituição u igual a x mais 2, tá? Então, eu vou ter o quê? Que du é dx. Então, na verdade, essa integral aí vai ficar igual, né? Vai ficar igual à integral de 1 sobre u ao quadrado, certo? E dx é igual a du. Então, isso é u a menos 2. Quando eu integrar, né, vai ficar u, eu vou ter que somar, menos 2 mais 1, vai ficar menos 1, dividido por menos 1, mais a constante, né? Então, essa integral aí vai ficar 2. Aí eu vi que, eu não terminei ali, né? Deixa eu voltar aqui para a variável, ó. Então vai ficar menos, né? Aí tenho que colocar agora quem é u, né? U é x mais 2 elevado a menos 1, certo? Mais a constante, que eu também posso escrever, né? Aqui como sendo 1 sobre, aí eu vou ter um sinal de menos, né? Tem um sinal de menos que eu vou colocar aqui. E aí eu posso escrever como x mais 2, tá? Ou então escreve como x mais 2 elevado a menos 1, aí você sabe. E a constante aqui, que pega a constante de todas, tá? Então, esse daqui é o resultado, tá? Ok? Então, você observa que a função aqui já era própria, ok? O denominador já estava fatorado, também ajuda, né? Aí você tem que se atentar em qual caso que você está e como que você vai escrever, tá? Em frações parciais. Bem, depois é descobrir os valores das constantes, A, B e C, e a parte aqui de integrar, que é a mais fácil, tá? Ótimo. Então, aqui, por exemplo, tá? Você tem, aqui em cima, você tem grau 4, e aqui embaixo você tem grau 3. Então, essa função, ela é imprópria. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é dividir aí em forma de polinômios, dividir esses polinômios, tá? Agora eu não vou mais fazer essa divisão, tá? Então, mas quando você dividir, o que é que você vai encontrar? Você vai ter esse polinômio aqui, tá? Você vai encontrar esse polinômio e essa outra função aqui, ó, que é uma função racional, tá? Que já está na forma própria. Então, quando você for integrar, esse polinômio x mais 1 não tem problema nenhum, né? A gente já sabe integrar essa parte. Então, a gente vai concentrar nossos esforços agora nessa outra parte aqui, que é 4x dividido por x3 menos 2x menos x mais 1, certo? Ótimo. Então, vamos trabalhar nessa parte. Essa parte já é própria. Então, qual é a próxima etapa? É você fatorar o denominador, tá? Então, a próxima etapa agora é você fatorar o denominador. Então, você tem que fatorar esse denominador, que é fatorar essa função x3 menos x ao quadrado menos x mais 1. Aí você olha, né? Não tem aqui uma regra clara, né? Não uma regra simples, que seja para você encontrar as raízes, né?
Então, como que você faz? Não tem como colocar o x em evidência, nem nada. Então, você testa, né, os valores ali. X igual a 1, x igual a menos 1, para ver se você encontra a raiz, tá? Geralmente a raiz, se não for dada nenhuma dica, né, a raiz é um número desse fácil, né? Para efeito de exercício, se coloca uma raiz simples. Então, você olha, ó, e outro fato que você pode perceber é somar os coeficientes. Sempre que você soma os coeficientes e dá zero, é porque 1 é raiz, tá? Então, os coeficientes é 1, menos 1 e 1, né? Então, quando você soma os coeficientes, 1 menos 1 e 1 dá zero. Então, é porque 1 é raiz, tá? Então, 1 é raiz. Então, se 1 é raiz, certo? Então, você tem que 1 é raiz. Então, 1 é raiz de Q de X, certo? Então, X menos 1, né, é fator. É um fator de Q de X, certo? Então, o que é que você faz? Você divide o Q de X, né? Q de X é essa expressão aqui, por X menos 1. Quando você fizer a divisão, ó, aí você encontra esse termo aqui. Aí pronto, né? Esse termo aqui é uma diferença de quadrados. Então, vai ser x menos 1, x mais 1, certo? Só que observe, né? Ó, então, agora, o x menos 1, ele aparece duas vezes. X menos 1, x menos 1, x mais 1. Então, na verdade, aquele seu denominador, né? O Q de x, ele é x menos 1 ao quadrado, mais x mais 1, ok? Então, isso significa que você está no caso 2, porque os fatores são lineares, mas um deles se repete, que é no caso x menos 1, tá? Então, com isso, né, deixa eu ver o que tem aqui, isso. Com isso, o que é que você vai fazer, né? Se você está no segundo caso, então você só vai ver como que você escreve a sua decomposição de frações parciais, ok? Então, o x menos 1, você vai ter que colocar o x menos 1 e o x menos 1 ao quadrado, tá? Que é a ordem que você tem aqui, certo? Então, você vai botar até o x menos 1, né? X menos 1 e x menos 1 ao quadrado. O x mais 1, ele não se repete, então é só x mais 1 mesmo e a constante ali, que no caso é c. Não tem muito o que ser feito, ok? Bem, então com isso agora, seu desafio é descobrir quem são as constantes, né? Quem são as constantes A, B e C. Então, o que é que você vai fazer? Aqui você vai multiplicar tudo por x menos 1 ao quadrado e x mais 1, certo? Quando você multiplicar do lado esquerdo, vai cancelar o denominador todo, você vai ter só 4x, certo? Quando você multiplicar a primeira parcela, que tem um A, você vai cancelar ali esse quadrado, por exemplo. Então, vai ficar x menos 1, x mais 1, tá? A, x menos 1, x mais 1. Quando for o termo do B, você vai cancelar o x menos 1 ao quadrado todinho, tá? Então, vai ficar só B e o x mais 1. E aqui no C, você vai cancelar o x mais 1. Então, você vai ficar só com C e o x menos 1 ao quadrado, tá? Ou seja, você tem essa expressão aqui, ok? Bem, depois disso, aqui vamos usar agora a técnica de a gente multiplicar tudo, tá? E depois observar o polinômio, tá? Então, quando você multiplicar, vamos fazer aqui, né? Você tem 4x, ali vai ficar A multiplicando x vezes x, né? X ao quadrado, aí x mais 1, x vezes 1, né? X vezes x, x vezes 1, aí menos 1 vezes x, né? Aí menos 1 vezes 1. Então vai ficar menos 1 vezes x menos x, já vai cancelar isso com esse, menos 1 vezes 1, então vai dar menos 1, certo? O B, você vai ter só B, x mais 1. Se você quiser, já pode até escrever bx mais b, né? Multiplicando assim. Aqui você tem c, aí você vai ter esse quadrado ali, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E aqui você vai observar agora o que você tem em x ao quadrado, né? Em x ao quadrado eu vou ter esse aqui, né? Então o coeficiente dele é A, tá? E vou ter
esse daqui, que o coeficiente dele é o c, né? Só porque eu não multipliquei ainda. Então, você tem isso daqui, x ao quadrado. Mas, agora você vai olhar que você tem só com x, né? Com x eu tenho esse, então, no caso é um b, tá? E você tem ainda esse daqui. Aí tem é menos 2, ainda falta multiplicar pelo c, então vai ficar menos 2c. Menos 2c, certo? E depois, só os termos que não tem nada. Então, você tem esse menos 1 aqui, né? Que ainda vai multiplicar por a. Então, vai ficar menos a. Você tem esse b aqui, ó. E você tem esse 1, que ainda vai multiplicar por c, então vai ficar c. Então, você tem, na verdade, menos a mais b mais c, tá? Muito bem. Aí, com isso, o que é que você vai fazer agora? Você encontra, né, essa expressão aqui, tá? Era só mostrando como que você chegava nessa expressão. Aí, bem, agora você vai só comparar os seus denominadores, tá? Ó. Então, os seus coeficientes. Então, aqui, ó, o coeficiente desse lado aqui do x ao quadrado é a mais c. E desse lado não tem x ao quadrado, né? Então, é porque, na verdade, é 0 vezes x ao quadrado, tá? Então, na verdade, é porque é 0. Então, você tem que a mais c é 0, tá? Aqui, ó, o x, o coeficiente do x é b menos 2c. E aqui é 4. Então, é porque você tem que b menos 2c é igual a 4, tá? E aqui você tem que o coeficiente independente, né, que é o que não tem x, é menos a mais b mais c. E aqui não tem termos desse jeito, porque também é 0. Então, você tem que menos a mais b mais c é igual a 0. Então, você tem que resolver esse sistema bem aí, tá? Bem, com isso, como que você pode resolver, né? Daqui você tem, por exemplo, que c é igual a menos a, tá? C é igual a menos a. Aí, como que vai ficar o seu sistema com essa informação? B, aí, menos 2c vai ficar menos, vai ficar mais, no caso, né? 2a. Você troca ali o c por menos a, igual a 4. E aqui você tem que vai ficar b, certo? O c você vai trocar por menos a, então vai ficar menos 2a, igual a 0, certo? Se você soma, né, dá 2b, aqui não dá nada, 4, então b é 2. B é igual a 2, tá? Daqui, ó, você tem o seguinte, que 2a é igual a b, que é igual a 2. Então, você tira aqui a é igual a 1, certo? E daqui, ó, você tem então que c é igual a menos a. Como a é 1, então é menos 1. Então, você acaba encontrando as constantes, ó, c, a e b, tá? Então, é o que você já até tinha aqui, né? A é 1, b é 2, c é menos 1, tá? Eu resolvi desse jeito, você pode resolver de outro modo o sistema, tá? Importante que você encontre a solução. Depois que você encontra, né, você vai colocar essa sua expressão, os valores de a, b e c aqui, certo? E aí você pode integrar, tá? Quando você faz isso, que você integra, né, ó, lembrando, a gente ainda tem esse x mais 1 aqui, tá? A gente está interessado em resolver, é isso. Então, tem o x mais 1, e esse daqui é o que a gente encontrou por último, tá? Que é aqui, né? Então, pronto. Você tinha aqui, ó, aquele x mais 1, tá? É isso. Você tem que integrar essa função. Então, fique atento para não esquecer essa parte. Aqui você tinha, né? Aqui era o a, aqui era o b e aqui era o c, né? Que é o menos 1, tá? Então, pronto. Depois disso, é só você integrar, tá? Integrando, né? Integral de x ao quadrado sobre 2, integral de 1, x, né? Aqui, a integral desse daqui vai ficar o ln do módulo, né, de x menos 1, tá? A integral desse daqui, o menos, você pode botar fora. Então, vai ficar a integral do ln de x mais 1 no módulo, tá?
E aquele termo ali, né, integral de 2, aí, x menos 1 ao quadrado de x, né, o 2 você pode botar fora aqui, você faz a substituição u igual a x menos 1, du vai ser igual a dx, certo? Então fica integral de 1 sobre u ao quadrado de u, tá? Se você preferir, você ainda pode escrever u a menos 2 du, para você integrar, né? Aí você soma 1 no expoente, então vai ficar u a menos 1 dividido por menos 1, tá? E aí, duas vezes, aí dividido por menos 1 é um menos, né? E o u é x menos 1. Você pode deixar assim, né? Ou você ainda pode escrever assim. Escrever na forma de fração, tá? E aí é o que você encontra aqui, ó. Tá certo? Ou que você encontrou aqui, né? Ok? Aí esse termo com esse, usando aquela propriedade de ln, você ainda pode escrever assim. Mas você pode deixar assim, se você quiser escrever aqui, você também pode, tá? A expressão de ln que eu estou dizendo é que se você tem ln de x menos ln de y, você pode escrever como ln de x sobre y, tá? Então, mas o que importa é que você chega na solução, mas independente de você chegar aqui ou aqui, é a mesma coisa, só está escrito isso de maneira diferente, tá? Bem, vamos lá. Aqui agora é o caso 3, tá? Então a gente vai começar a trabalhar com os fatores quadráticos irredutíveis, mas no caso onde não se repetem, ok? Então, certo. E esses fatores, né? Como são os fatores? Os fatores da forma ax ao quadrado bx mais c, onde o delta, né? O delta é negativo, tá? Onde o delta é negativo. Se o delta for igual a zero, ou positivo, você ainda pode fatorar. Então, na verdade, seu termo não é quadrático, você ainda pode transformá-lo em termos lineares, tá? Então, tem que ser dessa forma. Ok. Então, o que vai mudar em relação à forma de você escrever os termos quadráticos na hora da fração parcial, tá? Então, o que vai mudar é que antes você escrevia assim, quando você tinha um termo, era a, x mais b e uma constante aqui, certo? Só que aqui embaixo agora, o seu termo é quadrático, você vai ter um termo da forma a x quadrado mais bx mais c. Então, aqui em cima, você tem que ter um termo também de ordem 1 agora, né? Você tinha de ordem... Aqui era ordem 1, você botava ordem 0, tá? Aqui é ordem 2, aqui tem que ter ordem 1. Ou seja, ter ordem 1 é ser dessa forma, tá? Vai ser dessa forma, ok? Então, a diferença é que você não coloca agora só a constante. Você tem que ter... Você não coloca só a constante, você tem esse termo, ó. Esse termo que tem um x aqui em cima também, tá? Então, você tem que escrever ax mais b, ok? Antes você em cima tinha só a constante. E agora você vai ter um x também. Aí acompanha uma constante, tá? Então, essa é a diferença. Ok? A diferença está nesse termozinho de cima aí, que é o ax, certo? Ótimo. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, se você tivesse essa função aqui, esse daqui para ser o seu q, né? O que é que você tem? Aqui está fatorado, você tem esse termo, ele é linear, tá? Se ele é linear, então é da forma que a gente já está acostumado, ó. Colocou o termo e a constante em cima, tá? Ótimo. Aqui é um termo quadrático, ok? E aí, então você vai colocar o quê? Termo quadrático, só que como ele é um quadrático, né? Irredutível, em cima não vem só uma constante, em cima vem bx mais c, ou seja, tem esse termo com x, e aí tem a constante acompanhando ele, tá? E aí, esse termo também é quadrático, então você coloca esse termo e o que tem de diferente é em cima, ó. É um termo agora em cima de ordem 1, então tem que ter esse termo de x, então é dx mais e, tá? Sempre você vai ter essa cara, ok? A dificuldade aqui, né, é porque você começa a ter mais constantes para encontrar, tá? Né? Observe, né? Nesse caso aqui, se você tivesse só termos lineares, você teria né? Você teria a, b aqui e c aqui, certo? Seriam 3 constantes.
Nesse caso, aqui já aparece A, B, C, D e E. 5 constantes para você encontrar, tá? Então, a dificuldade está só nisso, ok? A dificuldade está nisso. Mas, só você lembrar que quando o termo é quadrático, em cima você não bota só uma constante. Você bota, tem um termozinho com x lá, e ele vem acompanhado de uma constante. Então, fica tipo, tem a cara, né? Ax mais b, ok? Certo. E, então, eu sei integrar esse termo, né? Eu sei integrar esse termo, sabe? Você sabe integrar esse termo, ok? Esse termo aí, ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c, se necessário, né? Se necessário, você pode usar, você pode completar quadrados, tá? Você pode completar quadrados, faz uma mudança aí de variável e você vai poder escrevê-lo, né? Da forma ali, só embaixo, né? Usando só a parte de baixo, você vai recair numa coisa do tipo, como a gente tem aqui, integral de dx, x ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Aí aqui, a gente já viu, né? Você pode fazer uma substituição do tipo x igual a tangente, e no final das contas, você vai chegar nessa expressão aqui, ó, 1 sobre a, arco tangente, x sobre a. Ok? Então, vai ficar mais claro quando a gente fizer um exemplo, tá? Então, aqui, como que vai ficar, né? Se a gente vai integrar aqui, ó, certo? Se a gente vai integrar, então, observa que esse daqui é o mesmo exemplo, sim, é o mesmo exemplo, né? Então, se a gente já conhece as constantes, como que ficaria a integral, né? A gente ia integrar isso daqui, dx, integrar isso daqui, dx, integrar isso daqui, dx, integrar isso daqui, dx, tá? Suponho que você já sabe, A, B, C, D e E são constantes que você já descobriu, tá? Bem, só para a gente ver como que fica a integral, ok? Essa primeira integral aí, ó, o A eu posso tirar, e aí ela é aquela do tipo x do ln, né? Tipo ln, tá? Ótimo. Bem, aquela outra ali, eu vou quebrar aqui, ó, tá? Que eu tenho somas. Então, vai ser b integral de x ao quadrado mais 1, tá? Dx, mais aqui c, integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Aquela outra ali, ó, o d eu vou tirar, vai ficar x ao quadrado mais 4, mais, aqui vai ficar dx, né? Aqui vai ficar 1 sobre dx, ou 1 dx, x ao quadrado mais 4, ok? O que é que eu faço para resolver essa integral aqui, tá? Para resolver essa integral aqui, ó, na verdade, para resolver essa, né? O b ali é só uma constante. Eu posso fazer uma substituição, u igual a x ao quadrado mais 1, tá? Então, du aqui vai ser 2x dx. Então, esse termo x dx, ó, é isso, tá? Posso resolver. Essa daqui, ó, essa daqui é justamente o que eu tenho nessa expressão aqui, ó, tá? Que é do arco tangente. Então, essa expressão aí vai me dar, o A é 1, né? Então, vai me dar só o arco, tem a constante, claro que eu não estou botando, é só isso daqui. Arco tangente, né? Arco tangente de x, certo? Arco tangente de x. Essa daqui, ó, da mesma forma, eu vou fazer uma substituição, u, né, igual a x ao quadrado mais 4. Então, du é igual a 2x dx. E aí, o x dx está aqui. E essa daqui, ó, também é uma arcotangente, tá? Arcotangente, no caso, o a é 2, então vai ter 1 sobre 2. E aqui vai ter um x sobre 2, tá? Então, você sabe como resolver cada uma delas, tá? Quando você fizer, por exemplo, vamos resolver só essa segunda aqui. Quando você fizer só essa integral, vai ficar integral, tá? Aí vai ficar embaixo é u, né? Embaixo é u, tá? Em cima
você vai ter que x dx é du sobre 2. Então, você já bota o sobre 2 aqui e o du. Novamente, apareceu um ln. Então, a integral disso daqui, né, du sobre u, é o ln do módulo de u, certo? Que aí você pode, é 1 sobre 2, ln, quem é o u, né? X ao quadrado mais 1, certo? Ok? Então, você sabe como resolver todas as integrais que vão aparecer, certo? Então, seu grande desafio é você escrever as frações parciais do modo correto e encontrar as constantes, tá? E depois integrar mais, que é um desafio que você já sabe o procedimento, ok? Então, por exemplo, aqui você tem essa integral, vamos olhar, aqui você tem grau 3, aqui você tem grau 2, então ela já é imprópria, então você não vai precisar dividir, certo? A próxima etapa, então, é você fatorar o denominador. Seu denominador é x3 mais 4x, observe, você pode botar um x em evidência, tá? Então vai ficar x2 mais 4. Então você tem esse fator linear. Esse daqui, ó, é um fator quadrático irredutível, tá? É uma coisa positiva mais 4, né? Então isso é maior ou igual que 4, nunca alcança o zero, então não tem raiz, então é irredutível. Ou então você poderia tirar o delta e ver que dá negativo. Bem, então você fatora dessa forma. Então aqui, ó, você está no caso 3, porque você tem um termo que é quadrático irredutível, tá? Então, como que você faz para escrever essa expressão aí, né? Em frações parciais. Fator linear, sua constante. Ótimo, não tem o que fazer. Fator quadrático, né? X ao quadrado mais 4. E aqui, ó, bx mais c, tá? Então, fique atento em você escrever da forma correta. Então, aí o que você tem que fazer é determinar quem é A, quem é B e quem é C, certo? Quem é A, quem é B e quem é C. Ótimo, vamos lá. Então, você vai multiplicar tudo isso daqui por x ao quadrado mais 4, certo? Quando multiplicar, lado esquerdo vai cancelar isso daqui, então vai ficar só 2x2 menos x mais 4, tá? Do lado direito, quando você multiplicar o fator de A, esse x vai cancelar com esse, então vai ficar ax ao quadrado mais 4, certo? Quando você for multiplicar essa outra parcela, ó, esse termo aqui vai cancelar com esse. Então, você vai ficar com bxc, tudo isso multiplicado por x, certo? Então, você vai ter essa expressão aqui. Então, quando você desenvolver, né, você vai ter um ax quadrado aqui, tá? E você vai ter também aqui, ó, um bx quadrado, tá? Então, você vai ter um abx quadrado, ok? Quando você multiplicar esse, você vai ter um 4. Quando você multiplicar aqui, você vai ter um cx, que está aqui. E quando você multiplicar aqui, você vai ter um 4a, que está aqui. Então, e você já tá escrito, né, na forma organizada, digamos assim, tá? Então, quando você comparar os coeficientes, ó, daqui é o coeficiente do termo x quadrado, aqui é o coeficiente do termo x quadrado. Então, a mais b é igual a 2, tá? Então, do termo x é c e aqui é menos 1. Então, c é menos 1, tá? E aqui, ó, o termo independente, aqui é 4a e aqui é 4. Então, 4a é igual a 4. Daqui você tem que o a é 1. Daqui você já tem direto que o c, né? O c é menos 1. E daqui, como o a é 1, o b também vai ser 1, tá? Ok? E aí você encontra os valores de A, B e C, ok? Daí, né, você coloca aqui, ó, o valor de A, de B e de C e você vai integrar, ok? Quando você for integrar, aí o primeiro termo lá, ó, vai ficar só 1 sobre x, certo? Tá aqui, 1 sobre x. No outro vai ficar B, né? Aqui vai ficar só x menos 1, certo? Vai ficar só x menos 1. Então, você quebra ali, ó. Você ainda quebra aqui, né? Integral. Então, vai ficar essa integral mais essa integral aqui, tá? Esse termo aqui, você quebra essa soma, ok? Então, você vai ficar com esses para integrar. A primeira, todo mundo já sabe, é o ln, tá?
ok? Essa segunda aqui, você vai fazer uma substituição, tá? Você vai fazer uma substituição, que vai ser uma substituição do tipo u igual a x ao quadrado mais 4. Então, du vai ser igual a 2x dx, certo? 2x dx. Aí você tem que, aquela integral, né? Integral de x, x ao quadrado mais 4 dx vai ser igual a integral, aqui embaixo, da u, certo? E aqui em cima, que é x dx, vai ficar só du, sobre 2, né? Você tem esse 2 aqui. Então, bota o meio aqui na frente, tá? Então, isso daqui vai dar 1 sobre 2, o ln do módulo de u. Então, isso é 1 sobre 2, o ln de x ao quadrado mais 4, tá? Então, isso daqui dá ln de x ao quadrado mais 4, certo? Menos, e essa daqui, ó, é exatamente essa expressão que a gente tinha aqui, certo? X ao quadrado mais a ao quadrado. Você pode utilizar aquela fórmula que foi dada aí, ou você usar a substituição de x igual a tangente, 2 tangente de θ, tá? Então, ali vai ficar 1 sobre 2, porque aqui é 2 ao quadrado, né? É arco tangente, certo? De x sobre 2, ok? Então, é isso que você tem, mais uma constante, tá? Então, é o que foi feito aqui, ok? Exatamente o que você tem aqui nessa parte, tá? Ótimo. Então, é isso, né, que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Então, a gente viu os casos 2 e 3 de fração parcial, tá bem? Espero que tenha ficado claro e até a próxima oportunidade.